verde imponente, no gramado é que a luta o aguarda. Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... O Felipe Seiler mandou R$ 2 pra gente aqui. E o Otávio, que tem de verdade nessa história? Aquilo que a gente já explicou. O Otávio foi oferecido ao Palmeiras, mas aquilo que o Palmeiras pagou para contratar o Richard Rios, ele ganha por mês. É isso que acontece com o Otávio. Ele ganha 7 milhões de reais por mês. Então, evidentemente que por esse salário, o Palmeiras, em hipótese alguma, vai fazer negócio. Teve ali a questão de conversar, falar, ó, vai ter que baixar, vai ter que baixar, tem que baixar, mas por enquanto nenhuma negociação em andamento com o Otávio. O jogador não está, neste momento, em negociação com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele foi oferecido, mas pelo que ele ganha, é impossível qualquer time brasileiro contratar este jogador. Bora pro próximo aí, Gustavão. O 7R, né? Ah, Celeste Gilberto, hein? Se fosse tudo isso, ele é tudo isso. Fica bem tranquilo que ele é tudo isso. Fica bem tranquilo que o Gilberto é muito bom, muito bom. E ele corrigiu o principal problema que ele tinha, que era exatamente a marcação, né? Um jogador que é muito baixinho, né? Tem 1,65 m, 1,66 m de altura, mas até o momento ainda não teve chance no profissional. O Jefferson pedindo para a gente falar do Deossa, já falamos do Deossa. Até agora não tem proposta oficial. O Palmeiras está conversando, não existe nenhuma novidade. O Palmeiras está tentando convencer o outro lado, e até agora não convenceu o outro lado. Então, o Deossa não se apresentou, não está lá com o time do Monte Rei, porque ele tem várias outras propostas. O empresário dele está tentando fechar alguma nesse momento. O Palmeiras está na disputa, mas até agora nada de concreto. Então, nem tenho que falar sobre esse jogador. E, Carlos César, você precisa se informar. O Otávio que foi para o Paris FC é o Otávio zagueiro. A gente tá falando do Otávio meio-campista do Al Nassr. O Otávio zagueiro, ele nunca ganhou 7 milhões de reais por mês na vida dele de salário, meu querido. Até porque ele jogava no Porto, ele era reserva do Porto. Então, se tá precisando de informação, você tá precisando saber quem é quem. Um é um zagueiro de quase 1,90 m de altura e o outro é um meio-campista de 1,70 m. Então, um abraço para você, Carlão. Às vezes você quer tentar dar uma lacradinha aí, tentar mostrar que você é inteligente, mas tem que saber o que você está falando, meu querido. Precisa se informar mais. Aqui a gente está falando do Otávio do Al Nassr, como sempre falamos sobre esse jogador desde que ele foi oferecido ao Palmeiras. Mas isso não é nada de concreto, né? O Palmeiras não está fechando com esse jogador, até pela alta pedida salarial que ele tem. Tem mais um superchat aí, meu caro Gustavão. Tem o do Diego, né? Alguma chance de vender o Vanderlan nessa janela? Não. Não. Não tem chance de termos aí a venda do Vanderlan nessa janela, até porque nesse momento o Palmeiras não vai fazer a operação para trazer um jogador para a lateral esquerda, pelo menos neste momento, né? O Vanderlan vai continuar na equipe do Palmeiras. Se na próxima temporada tiver alguma movimentação, isso sim deve acontecer, mas neste momento o Vanderlan ele continua como jogador da equipe do Palmeiras, né? E como a gente já falou, né? Quando o Lelê estava aqui, o Palmeiras perdeu esse bonde, né? O Palmeiras segurou muito o Vanderlan, achando que ele iria esticar um nível que até o momento ele não conseguiu. Não conseguiu. O Maciel realmente teve o interesse do Milan. Quando ele surgiu no profissional do Palmeiras, mas nunca teve proposta. Ele teve proposta do futebol francês. Essa, sim, foi uma proposta oficial do Rennes. Só que o Palmeiras achou que era pouco pelo Vanderlan na época e acabou não fazendo aquela operação, né? Então, não é mais um jogador que vai garantir ao Palmeiras uma negociação de 10 milhões de euros, né? Se o Palmeiras for vender o Vanderlan, vai ser por um valor bem menor, né? Ele que subiu muito bem, né? Tinha ali qualidade e, pô, você via, pô, é um menino, tem muito a evoluir, mas até o momento ele deu uma estagnada, né? Ele ficou
parado na sua evolução, e hoje não é um jogador que dá confiança à torcida do Palmeiras, né? Um jogador que tem muita dificuldade no jogo contra o Fluminense, isso ficou muito marcado, né? O Palmeiras, no jogo contra o Fluminense, fez de novo a saída de três com Aníbal, Gomes e Mikael, e aí quando essa bola chega nas duas laterais, o Giai, ele marca melhor, ele tem ali um jogo melhor do que o do Vanderlan, mas também para dominar a bola o Giai tem uma certa dificuldade. Só que o Giai pelo menos acerta a passe, né? O Vanderlan domina errado e toca errado. Então é um jogador que deu muita dificuldade para a equipe do próprio Palmeiras no jogo contra o Fluminense. O Chicão fã, né, que não lembra de outro Otávio, só lembra daquele que jogou no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense. O outro Otávio, meu caro, é o que joga na seleção portuguesa, o que jogou, melhor dizendo, na seleção portuguesa, revelado pelo Internacional, que já faz 11 temporadas que o Otávio saiu do futebol brasileiro e foi para o Porto, depois foi emprestado, se eu não me engano, para o Vitória de Guimarães, e aí ele volta para o Porto, vira um dos destaques do Porto, foi comprado por 60 milhões de euros pelo time do Al Nassr. E aí o novo técnico do Al Nassr é o Jorge Jesus, que quando estava no Al Hilal ele brigou com o Otávio. E aí o Jorge Jesus, como um senhor muito maduro, né, um senhor de idade aí que, porra, preza pelo grupo, preza pela inteligência de controlar o elenco, a primeira atitude que ele fez foi falar pro Otávio, eu não trabalho mais com você. E liberou o cara da pré-temporada. Por sinal, o Al Nassr tinha acertado a contratação do zagueiro Ranco, o cara chegou para trabalhar, só que tinha acertado a compra dele antes de chegar o Jorge Jesus. Ele chegou para trabalhar e foi informado, não, o Jorge Jesus não quer você. Aí eles cancelaram a compra desse jogador, né, para ver como o Jesus é um rapaz muito maduro, né? Ele simplesmente brigou com o Otávio num jogo entre Al Hilal e Al Nassr, e aí ele simplesmente não quer ver mais a cara desse jogador que custou 60 milhões de euros ao clube saudita, e para eles, dinheiro realmente não é problema. Eles estão se livrando de um cara de 60 milhões de euros para vender o mais barato possível, até porque ele tem mais um ano de contrato, então se ele fica encostado, daqui 6 meses ele pode assinar um pré-contrato, né? Então, é ali um jogador que o Al Nassr não conta nesse momento. Tem mais um superchat aí, Gustavão. Pode pôr na tela. É do 7R, mandou R$ 5 pra gente, 2026. Ederson, esquece. Giai, Gomes, zagueiro novo, Piquerez, Aníbal, 8 top, Maurício e Paulinho. Roque e Jesus. Já esquece esse time. Nem vale a pena. Imagina aí, porque nem vale a pena. Nem vale a pena a gente ficar especulando qualquer possibilidade. Roberto Rodrigues, alguma chance de Arana e Hulk? Não, o Hulk já fez mais de 7 jogos pelo Atlético Mineiro. Ele não pode jogar Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras e também não vai poder jogar a Copa do Brasil pelo time do Palmeiras. E o Arana não vai sair do Atlético Mineiro nesse momento. Lembrando que o único jogador do Atlético Mineiro que tinha entrado com pedido de rescisão contratual tinha sido o Rony, que depois voltou atrás, provavelmente ele, para variar, né, o staff dele botou o pé pelas mãos, iam fazer cagada, porque não estava no período mínimo que a justiça permite uma rescisão contratual de termos de dívida, então ele ia perder a justiça, voltou atrás e retirou o pedido de rescisão. Todos os outros jogadores que notificaram o Atlético Mineiro, ontem até o Scarpa falou sobre isso, né, que essa notificação é antiga, não foi dessa semana, que vazaram essa semana, e foram notificações no clube, não é nada judicial, não tinha nada na justiça para buscar uma rescisão contratual. A notificação é, irmão, você não me pagou, precisa me pagar. Porque se ficar mais um mês, aí eu vou ter que procurar a justiça. E aí o Atlético Mineiro, curiosamente, depois de tudo isso que vazou na imprensa, curiosamente acertou uma parte do vencimento dos jogadores. Então não tem nenhuma possibilidade do Palmeiras contratar neste momento algum jogador que está em atividade no Atlético Mineiro, ainda mais caras que recebem salários aí na casa superior a R$ 1 milhão, como é o caso do próprio Guilherme Arana. Ano que vem, aí pode ser, pô, começando do zero a temporada, se realmente negociar o Vanderlan, você tentar alguma alternativa, só que aí o Arana ia ter que diminuir e muito
o seu valor nos vencimentos mensais, né? Até porque não dá para você ter o Piquerez ganhando uma milha e o Arana ganhando uma milha no banco de reservas. E hoje o Arana não está jogando naquele nível Guilherme Arana, que, porra, foi um dos grandes laterais em atividade do futebol brasileiro. Hoje caiu muito o nível dele. É claro que toda hora sempre se fala também o nome dele, porque todo mundo sabe que ele é palmeirense, né? Mas não é um jogador nesse momento que o Palmeiras busca a contratação. Não é esse jogador pelo que ele ganha. E não vai dar para bancar dois caras com essa faixa salarial para um ser reserva do Piquerez. Hoje o Piquerez joga muito mais do que ele.